tem muita gente que ela nasce num berço de ouro, como você falou, né? Uma condição, tem os pais ricos, estuda nos melhores colégios, viaja, vai para a Europa, vai para qualquer lugar, porque não falta dinheiro para ela. Mas ela tem uma coisa interior que diz para ela: cara, não sei, mas essa família não me pertence, eu não sei o que eu faço. Dentro da Apex, tem algum curso que oriente as pessoas a ela entender o que ela está fazendo aqui, qual é o caminho que ela tem que seguir, se ela tem ProEx, se ela não tem ProEx? Dá para você explicar melhor isso para as pessoas? Sim, isso que você falou, desse sentimento de inadequação, é como existe a expressão popular do estranho no ninho. É um estranho no ninho. Muitas vezes ela não tem aquele senso de pertencimento, seja na família, seja às vezes até no grupo de amigos, né, ou de conhecidos. E aí também isso é uma faceta como um indicador para ela. Não que ela não pertença àquele grupo, porque a gente parte do princípio que não é nada por acaso. Existe sim alguma conexão e uma razão dela estar fazendo parte, ou ter nascido naquela família, por exemplo. Mas essa inadequação, esse senso de estranho no ninho, é uma indicação de que alguma coisa a mais ela tem que fazer, que não adianta só ela ficar ali, né? Não quer dizer que ela tenha que evitar as pessoas, mas alguma mudança na vida dela ela tem. E é uma outra manifestação, né? Porque quando a pessoa está realizando a sua programação existencial, dos efeitos que isso traz é justamente esse senso de pertencimento. Né? Porque normalmente a programação ela vai estar relacionada com um grupo. Tá? E aí a gente já começa a ter alguns elementos para responder essa sua pergunta. Você falou do curso, mas é importante quem está nos ouvindo entender qual é a lógica de como identificar a ProEx. Já te adiantando, sim, nós temos curso sobre isso, mas a gente pode trazer aqui alguns elementos. A gente trabalha para que a pessoa identifique a ProEx dela. O caminho é identificar a sua identidade interassistencial. O que vem a ser identidade interassistencial? Primeiro, por que isso ajuda, né, a pessoa a encontrar a sua programação de vida? A gente parte do princípio que toda ProEx ela é assistencial. Toda ProEx. Ou seja, ninguém veio aqui só por motivos egoísticos. Eu vim aqui para ficar milionário ou bilionário. Eu vim aqui só para ter, numa visão hedonista, só prazer, só para mim. Acumular riqueza, por exemplo. Não tem nada de errado a pessoa acumular riqueza. Mas o errado seria só ficar para ela. Então, a gente parte dessa premissa. Toda ProEx é alguma atividade, alguma função que a pessoa vai exercer, não só no grupo dela, mas na sociedade, que é assistencial, numa visão mais transcendente, como eu estava falando. Mas tem uma outra premissa. Quando a gente fala de programação existencial, é a programação da vida. Então, a programação da vida não é algo de curto prazo, você concorda? Você está falando de algo que você vai programar ou planejar a sua vida inteira, ou pelo menos uma grande parte. Então, nós estamos falando de algo de décadas. Não é nem anos ou poucos anos, mas de décadas. Então, vamos juntar essas duas premissas. A ProEx envolve o planejamento da existência da vida, significa uma atividade que vai demorar por anos e anos, por décadas. E, ao mesmo tempo, é uma atividade que é assistencial. Ora, quando você se dedica a algo, uma atividade de assistência, por muito tempo, qual é a consequência disso? Você cria uma identidade, certo? Você vai criar uma identidade. As pessoas vão reconhecer você por aquele tipo de assistência que você realiza. E você acaba criando uma especialidade, seria isso? Isso, você começa a ter uma especialidade. Vou te dar exemplos bem concretos que os seus espectadores podem, internautas, né? Hoje é mais amplo o espectro, podem ver. Os mais antigos vão lembrar. Quando a gente fala, por exemplo, Betinho, você lembra do Betinho? Não lembro. O Betinho se notabilizou principalmente
A partir de que momento? Que ele fez o quê? Um movimento de assistência. Mas qual? Você lembra qual era? Lembro. Campanha contra a fome. Campanha. Certo? Ele criou uma identidade. Agora, vamos pensar casos ainda um pouco mais ainda antigo, mas um pouco mais recente. Por exemplo, a Lucinha Araújo. Lucinha Araújo é a mãe do Cazuza. Cazuza. Certo? O que a Lucinha Araújo fez quando o Cazuza faleceu? Ela criou a Fundação Viva Cazuza. Todos os direitos autorais das músicas, dos discos do Cazuza foram canalizados para sustentar essa instituição que era de assistência para crianças aidéticas, crianças com o vírus da AIDS, que foi o motivo que levou a falecer o Cazuza, certo? Então ela criou algo, uma linha de assistência até para lidar com a dor da perda, do luto de um filho, né? Ela canalizou para aquele mesmo problema. Ela se tornou uma referência a partir dali. Agora, vou te digo um agora bem mais recente. Se você pensar Malala, você sabe quem é Malala? Sei. Ela fez um movimento para a democracia muito grande. Democracia, mas tem uma dedicação maior que ela fez, que é justamente a defesa do direito das meninas de estudarem. Ela ganhou, inclusive, o Prêmio Nobel há poucos anos. Então, veja, a Malala, se eu não me engano, ela é paquistanesa, levou um tiro do Talibã, conseguiu ser levada para a Inglaterra, e lá se ficou, né? E faz o trabalho com alcance mundial na defesa das meninas de terem acesso à educação. Então, veja, todos esses casos, a gente pode falar de uma identidade interassistencial. Não necessariamente vai ser programação existencial. A ProEx, ela requer alguns outros elementos, mas esse é o caminho. Toda pessoa que tem uma ProEx, ela tem uma identidade interassistencial. Agora, me permite só aprofundar um pouco aqui. Eu só queria aproveitar, porque você está colocando, e aí essas pessoas que você citou, ela tem uma ação kármica, e aí já é policármico, que ela envolve uma quantidade grande de pessoas, né? Aí eu queria que você aproveitasse e falasse um pouco mais sobre a questão do karma, do polikarma, para as pessoas entenderem mais ou menos sobre isso. Se isso tem a ver com a ProEx. Tem, mas eu gostaria só de finalizar, até para ter uma... para quem está nos assistindo, pelo menos fazer um fechamento aqui dessa ideia de como identificar a ProEx. Primeiro, essa noção de identidade, né? Que eu trouxe aqui alguns exemplos. E aí, como é que você chega nisso? Que aí é o pulo do gato, em termos de você descobrir qual é a sua ProEx. A gente trabalha a identidade interassistencial com 5 variáveis, tá, Júlio? Primeira variável é o sujeito da assistência, quem realiza. No caso, é a própria pessoa. Então, quem está nos assistindo, não tem dúvida, está falando sobre si mesmo. Segunda variável é o público-alvo proexológico, o público-alvo da assistência. Então, você, quem está nos assistindo, tem que pensar o seguinte: quem eu quero assistir? Quem eu devo assistir? Júlio, tem pessoas que vão dedicar a vida a menores abandonados. Tem outras que vão se dedicar a mulheres que foram violentadas. Tem outras que vão se dedicar a drogados. Tem outros que vão se dedicar a refugiados. Nós estamos vendo isso aí hoje no mundo, né? Seja na Ucrânia, seja em Gaza. Tem gente que vai se dedicar à população carcerária, prisioneiros, melhorar as condições dos prisioneiros. Então, outros vão se dedicar à terceira idade, outros vão se dedicar a animais abandonados. Então, a pessoa tem que pensar o seguinte: qual é o meu público-alvo de assistência? A quem eu devo assistir? A quem eu tenho motivação para assistir? Esse é o segundo elemento, então, que vai ajudar você a definir a identidade interassistencial. Olha o exemplo que eu falei da Lucinha Araújo, ela se dedicava a crianças com AIDS. O Betinho, que eu falei, era pessoas famintas. Que o Cazuza morreu de AIDS, né? Isso. Então ela aproveitou. Ela foi na linha daquilo ali. O Betinho, pessoas que eram famintas, que estavam famintas. E assim vai. Então, você tem que pensar, qual é o meu
público-alvo. Terceiro elemento da identidade interassistencial, o problema evolutivo. Tem pessoas que querem se dedicar a combater a violência urbana. Tem outros que querem se dedicar a erradicar a pobreza. Tem outros que querem se dedicar a problemas ecológicos, poluição, intoxicação e uma série de coisas. Tem outros que querem se dedicar ao problema das drogas. Então a pessoa tem que pensar que tipos de problemas do mundo, da sociedade, eu gostaria de dar uma contribuição para resolvê-los. Tem gente que quer ajudar a combater os autoritarismos que a gente está vendo hoje pelo mundo, né, ampliando. Então, às vezes, esse é o problema. Você é um cara que é estudioso da política e tem uma vivência política. Às vezes, a pessoa vai se dedicar a esse problema, a antidemocracia, a falta da democracia, por exemplo, as ditaduras e tudo, a combater essa condição. Então, essa é a terceira questão que a pessoa tem que se fazer para chegar na identidade interassistencial, para chegar, então, na noção da sua programação existencial, e aí sim está no caminho do que ela tem que fazer. Mas veja, são 5 variáveis. Eu observei que você sempre foca na assistência. Sim, porque é aquela premissa. Premissa. A programação existencial, ela é assistencial. Então. Qual é a quarta variável? A gente viu, né, o sujeito da assistência, o público-alvo, o problema evolutivo. A quarta variável, Júlio, é a solução interassistencial. O que é a solução? Às vezes, para o mesmo problema, você vai ter várias formas de ajudar a solucioná-lo. Por exemplo, vamos fazer uma situação mais comum. Um problema da obesidade. Você pode atuar no problema da obesidade, um educador físico, ajudando aquela pessoa obesa a fazer uma bateria de exercícios para que ela perca peso. Tá? Você pode ter um nutricionista que vai fazer um planejamento nutricional, né, um cardápio, para que aquela pessoa tenha uma alimentação melhor e possa perder peso. Você pode ter um endocrinologista que vai atuar com aquela pessoa para a questão hormonal, para a perda de peso. Você pode ainda ter um psicólogo que dá um suporte para aquela pessoa obesa, porque ela, muitas vezes, alguns problemas emocionais, ela desconta na comida, como uma fuga. Então eu falei para você 4 profissionais diferentes, atuando sobre o mesmo problema, sobre o mesmo público-alvo. Problema obesidade, público-alvo obeso. Só que cada um desses, educador físico, nutricionista, endocrinologista, psicólogo, atuaram com soluções diferentes, complementares, mas diferentes. Então, na sua identidade interassistencial, né, de quem está nos assistindo, na minha, uma das variáveis é justamente você pensar, eu quero fazer a assistência para ajudar a resolver aquele problema através de qual tipo de solução. Então, por exemplo, você faz aqui no seu programa uma discussão sobre questões até mesmo da cidade, da região. O seu programa, né, o Bola Toda, é um tipo de solução interassistencial, que é uma solução dentro da área da comunicação. Entende? É uma solução comunicativa. Talvez para os mesmos problemas tenha uma pessoa que é da área do direito e que ela vai se dedicar através de uma abordagem jurídica, oferecendo serviço, prestando pro bono, por exemplo. Então, muitas vezes a gente vai distinguir pelo tipo de solução interassistencial. E aí a gente chega na quinta e última variável, que você mesmo já citou. A quinta e última é a síntese disso tudo, que é uma especialidade. Então a pessoa assume uma especialidade que já vai caracterizar todas essas outras variáveis, né, que ela escolheu. O problema, o público-alvo, a solução interassistencial e o próprio sujeito que é ela. Então, com isso, se a pessoa pensar sobre essas questões, ela pode começar a identificar o que ela veio fazer nessa vida.